Então tá, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço ao Ederson, ao Jonas, pelo convite, pela ocasião, oportunidade de estar junto com vocês, com o Eduardo, com a Abílio. Hoje, acho que o Walter não está presente, mas ontem também foi um dia bem legal, com discussões bem interessantes. O workshop, de uma maneira geral, está sendo muito instrutivo, muito bom, prazer fazer parte. Eu só espero que a minha fala hoje não jogue a qualidade do workshop muito para baixo. Eu vou tentar fazer valer o convite que vocês fizeram. Bom, eu vou começar talvez decepcionando um pouco, porque a discussão, o assunto sobre o qual eu vou tratar, embora esteja diretamente relacionado, eu vou tomar alguns pressupostos sobre essa discussão sobre interpretações de lógica, que vocês discutiram bastante ontem e hoje, mas, na verdade, não vou discutir essas coisas. Provavelmente, as posições que eu tenho a esse respeito vão transparecer na minha apresentação, vão estar por trás das coisas que eu vou dizer aqui, mas, embora eu não vá discutir interpretação de lógica para consistente, eu vou oferecer uma. Então, vocês vão poder tomar o meu exemplo como base para a discussão que vocês estão, de maneira muito interessante, travando até aqui. Um pouco partindo de alguns comentários que o Jonas fez ontem na fala dele, quer dizer, tem um link direto da minha fala hoje com os pontos que o Jonas abordou no início da fala dele ontem, que, bom, uma lógica paraconsistente, pensando assim, grosso modo, superficialmente, uma lógica paraconsistente uma interpretação para uma lógica paraconsistente deveria fornecer modelos onde uma contradição é verdadeira, onde A e não A é verdadeiro, e B não é verdadeiro, para algum A e para algum B. E, nesse sentido, então, parece ser um desafio, pelo menos superficial, um desafio prima facie, que uma interpretação de lógica paraconsistente seja não dialeteísta, né? Isso parece ser um desafio relevante. E, sobretudo, eu tendo a concordar, alguns de vocês defenderam aqui ontem, que os argumentos mais fortes tendem a ser bons argumentos para uma interpretação dialeteísta, que uma lógica paraconsistente tem, se ela tem ou não que lidar com os paradoxos. Então, quando você tem que lidar com paradoxos como o paradoxo do mentiroso, o paradoxo de Curry, que foram mencionados aqui, o dialeteísta sai na frente. Há bons argumentos para isso. Eu tendo a pensar assim, embora eu não concorde com a interpretação dialeteísta, quer dizer, eu não sou um dialeteísta e eu não vou discutir aqui por que eu acho que o dialeteísmo está errado, digamos, a tese filosófica está errada, mas eu vou tomar isso também como ponto de partida para as coisas que eu vou apresentar. Então, dito isso tudo, o que eu pretendo fazer aqui é apresentar uma semântica não dialeteísta, então uma interpretação filosófica não dialeteísta para uma lógica paraconsistente. Só que aí também talvez seja um pouco decepcionante, é que eu vou usar não a paraconsistência à la Brasil, mas eu vou usar a parte do que é chamado na literatura de Australian Plan. Então, na verdade, eu vou misturar coisas do Australian Plan com o American Plan. Eu vou dar um tratamento via semântica de situações para negação e um condicional ceteris paribus, que é uma coisa que foi explorada na literatura Lewis-Stalnaker. Por outro lado, o que eu espero conseguir fazer aqui, então, é construir uma interpretação filosófica, ou dar uma semântica para uma lógica paraconsistente, com uma interpretação não dialeteísta, mas uma lógica que tem também verdade, que lida, portanto, com os paradoxos. Se der certo, é isso que eu quero fazer, né?
Então, o plano aqui é o seguinte. Primeiro, então, eu vou apresentar algumas motivações para essa semântica e para essa lógica que eu estou oferecendo. Depois eu vou apresentar essa lógica e vou mostrar, finalmente, como é que ela lida com os paradoxos. Eu quero fazer também um comentário rápido, que, na verdade, parte dessa semântica nós exploramos juntos, eu, o Abílio e o Walter, num artigo que está submetido contra o pluralismo lógico do Bill e do Reston. A gente apresenta lá argumentos contra o pluralismo lógico deles e a favor de um pluralismo baseado na interpretação da paraconsistência como evidência. E parte dos argumentos que a gente usou ali contra uma interpretação da lógica paraconsistente baseada na semântica de situações, parte disso é o que eu tomei de partida para fazer ajustes nessa semântica para construir a semântica que eu acho que é interessante. Então, aqui a interpretação que eu vou dar, ela saiu dos problemas, de parte desses problemas que a gente enfrentou lá. A semântica foi apresentada nesse artigo, e aí eu faço aqui uma série de restrições e acrescento um monte de coisas para o que eu acho que ela precisa para dar conta dos condicionais e do predicado verdade. Então, primeiro, vou começar com as motivações. Bom, já de início, eu já mencionei, a motivação principal é lidar com paradoxos. Eu estou mencionando aqui os paradoxos evidentemente mais importantes, que é o paradoxo do mentiroso e o paradoxo de Curry. Todo mundo aqui provavelmente já viu algum argumento mostrando que a sentença 1 é verdadeira se somente se ela é falsa, ou se ela é verdadeira se somente se ela não é verdadeira. E se vale modus ponens e se vale várias coisas que eu vou destrinchar um pouco mais adiante, a segunda sentença implica que tudo é verdadeiro. Se vale modus ponens, se vale contraction, se vale, ou alternativamente, se vale teorema da dedução e etc. Mas, de início, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que o que eu quero fazer, a ideia que eu quero fazer, que eu estou tentando defender aqui, é um tratamento não dialeteísta desses paradoxos. Isso significa, grosso modo, que as contradições produzidas pelo mentiroso, por exemplo, são contradições não atuais. Então, diferente, tem mais um ponto que eu achei interessante na fala do Jonas ontem. Em algum momento, o Jonas fez uma distinção entre contradições ontológicas e epistêmicas. A interpretação de paraconsistência que eu estou defendendo nessa semântica aqui não é nenhuma das duas coisas. Quer dizer, contradições não são necessariamente contradições epistêmicas e nunca serão contradições ontológicas. Pelo menos não no sentido mais óbvio. É que contradições são ficções. Contradições vão ser verdadeiras em situações não atuais. Só que, obviamente, então, para fazer isso, o que eu preciso é dar um tratamento modal para a negação. Vou dar um tratamento modal para a negação, que foi explorado pela literatura australiana, pelas lógicas australianas. Né? Mas lá a noção de mundo é a noção crucial, e eu vou usar uma semântica estrela aqui para negação, uma negação modal via operador estrela, mas aqui eu vou fazer uso principalmente da semântica de situações. E vou dar um tratamento modal para o condicional também, via a relação de acessibilidade ceteris paribus. Então, grosso modo, o que eu vou fazer é tratar a negação e o condicional como modais. Ainda forçando algumas motivações para a semântica que eu vou defender, frequentemente é destacado como motivações adicionais para esse condicional que eu vou apresentar aqui, alguns casos problemáticos de inferências envolvendo a interpretação clássica da condicional. Como, por exemplo, o fortalecimento do antecedente,
transitividade, contraposição. Então, lá na frente, eu vou mencionar que o condicional que eu estou colocando para funcionar nessa lógica não valida essas três coisas, e a razão é para que esse tipo de inferência problemática não seja validado nessa lógica. Como, por exemplo, tem esses três contra-exemplos que eu estou tirando do PRI, são contra-exemplos a essas inferências problemáticas. Só para citar um deles, ou dois talvez, pensando em ser rápido e breve aqui, o fortalecimento do antecedente, que é o primeiro caso, se não chover amanhã, nós iremos à praia. Logo, se não chover amanhã e eu for morto num acidente de carro hoje à noite, nós iremos à praia. Essa inferência é obviamente problemática, né? Mas é um caso de fortalecimento do antecedente. O caso 3 também é interessante, se nós pegarmos o carro e então ele não vai quebrar no trajeto, logo, se o carro quebrar no trajeto, nós não pegamos o carro. Parece estranho. Esse é o tipo de contra-exemplo que se tem em mente para defender um condicional ceteris paribus. A ideia é que tanto o caso 1, quanto o caso 2, quanto o caso 3, a inferência é salva pela restrição ceteris paribus. Tudo mais sendo o mesmo, o condicional é verdadeiro nessa interpretação. Então, se não chover amanhã, nós iremos à praia, deve ser interpretado intimematicamente dizendo algo como: se não chover amanhã e tudo mais relevante sendo o mesmo, nós iremos à praia. Isso aqui é a intuição que se tenta capturar pelo condicional ceteris paribus, e eu vou tentar mostrar que ela é útil para as coisas que eu estou tentando fazer aqui. Ainda uma família de problemas que reclamam um condicional ceteris paribus, mas mais do que isso, reclama uma semântica ou uma lógica paraconsistente, dada para os problemas dos contrapossíveis, que são contrafactuais, condicionais contrafactuais, onde o antecedente não é só falso, mas é impossível. Por quê? O tratamento ceteris paribus usual que é dado para aqueles condicionais que eu mencionei aqui é o tratamento da semântica Lewis-Stalnaker, que é em termos de proximidade de mundos, ou esfera de similaridade, ou função seletora, é aquela ideia de um condicional é verdadeiro se o mundo mais próximo, ou se o conjunto de mundos relevantemente mais próximos onde o antecedente é verdadeiro, também é um mundo onde o consequente é verdadeiro. Esse tratamento, em particular, tal como ele é dado por Lewis-Stalnaker, ele é insuficiente para lidar com os contrapossíveis, porque o antecedente desses condicionais que eu coloquei aqui em tela não é só falso, mas é impossível, não é verdadeiro em nenhum mundo possível. Então, por exemplo, se Hobbes tivesse secretamente demonstrado a quadratura do círculo, os matemáticos do seu tempo teriam ficado surpresos. Não tem nenhum mundo em que o antecedente é verdadeiro, nenhum mundo possível em que o antecedente é verdadeiro, então a semântica Lewis-Stalnaker vai tornar esse tipo de contrafactual vacuamente verdadeiro, verdadeiro por vacuidade. Essa tese é conhecida na literatura como vacuísmo, e há boas razões tanto para defender quanto para rejeitar o vacuísmo. Mas eu concordo com os não vacuístas que o tratamento adequado dos contrapossíveis deve lidar com deve tornar alguns contrapossíveis verdadeiros e outros falsos. Como, por exemplo, 5, se a lógica paraconsistente fosse verdadeira, então a consequência lógica seria explosiva. Qualquer um que tenha acompanhado a discussão desse workshop até aqui sabe que esse condicional é falso. Mas ele, para ser tornado falso na interpretação de condicionais condicional ceteris paribus, você tem que admitir que tem pelo menos uma situação em que o antecedente é verdadeiro. E essa situação é impossível. Isso reclama um tratamento paraconsistente do condicional. Essa é que é a ideia que eu vou abordar aqui.
Em particular, eu estou interessado em exemplos como 7 e 8. 7, por tratar diretamente do mentiroso, se a sentença do mentiroso fosse tanto verdadeira quanto falsa, o dialeteísmo estaria errado. Essa sentença é claramente falsa, mas algum tratamento dela precisa lidar com mundos impossíveis ou com situações impossíveis. E 8, porque é um caso especialmente interessante, ainda pouco explorado na literatura sobre paradoxos, que são os Curry contrapossíveis, que é um contrapossível que tem exatamente a forma de um paradoxo, de uma sentença de Curry. Então, se essa sentença fosse verdadeira, tudo mais seria verdadeiro. Tudo seria verdadeiro. Então, o tratamento dado aos condicionais contrafactuais tem que permitir não só que existam situações impossíveis para interpretar esses condicionais, mas tem que ser um tratamento que não valida contraction, não valida teorema da dedução, introdução da condicional, qualquer nome que se queira dar para a forma inferencial do que eu estou chamando a atenção aqui. Por outro lado, é muito forte que não valide, por exemplo, modus ponens. E é exatamente isso que eu vou oferecer. Uma semântica que valida modus ponens, não valida contraction, não vale teorema da dedução, e vai permitir lidar com a sentença 8, por exemplo. A ideia, de modo geral, é que o condicional chama situações onde valem outras lógicas. Então, eu vou incluir no meu modelo situações não normais. Já vou falar isso aqui. Mas a ideia é que, por exemplo, mesmo que a nossa lógica seja paraconsistente, para analisar sentenças como a sentença 5, eu tenho que admitir situações, quer dizer, mesmo que a nossa lógica não fosse paraconsistente, eu teria de admitir, para avaliar sentenças como 5, situações onde a lógica paraconsistente é verdadeira. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter um modelo que inclui situações normais e situações não normais, assim como lógica, alguns tratamentos de lógica modal vão ter situações normais e situações não normais, mas eu vou definir consequência lógica com base em situações normais. Eu já chego aí. Antes disso, eu não vou ser preciso sobre as noções que eu estou apresentando aqui, situação, mundo, situação atual, situação não atual, sobretudo porque essa é a parte mais filosófica. Eu vou só tentar explicitar quais são as intuições que eu estou tomando por base aqui. Eu estou pressupondo. Então, eu não vou dizer o que são situações, tem um monte de disputa filosófica em torno disso, mas eu vou assumir, por exemplo, que situações atuais são determinadas pela inserção de agentes informacionais em localizações espaço-temporais. Então, aqui tem algo em comum com as coisas que o Abel estava falando sobre informação, embora eu já também vou mencionar as diferenças. Então, uma situação, o que é verdadeiro numa situação é o que é informação disponível nela. E ela é determinada pela inserção de um agente, né? Só que, obviamente, isso vale só para situações atuais. Situações não atuais são ficções. Então, todas as situações que eu for chamar de não atuais aqui, obviamente, elas não podem ser determinadas pela inserção de agentes informacionais em localizações espaço-tempo, porque as situações não atuais vão produzir informações que não seriam verdadeiras. E eu vou comprar aquilo que o Abílio mencionou mais cedo, que é o princípio de veridicidade ou veridicalidade da informação, que ele atribuiu ao Floride, mas que eu estou me baseando, sobretudo, na semântica de situações e na ideia de informação que decorre dela, que foi explorada pelo Barrois. Então, informação disponível numa situação atual é verdadeiro.
E vou entender que mundos são situações completas. No sentido de que determina completamente o que é verdadeiro e o que é falso. Para toda sentença da linguagem, e num mundo, então, ou bem essa sentença é verdadeira, ou ela é falsa, e falsa quer dizer que a negação é verdadeira. Já já eu vou explicitar isso também. Uma consequência imediata que eu vou conseguir defender aqui, talvez, é que eu vou ter que defender, aliás, né? Vou supostamente demonstrar, é que nenhuma situação atual é um mundo. E que, portanto, todos os mundos são ficções. Não tem, portanto, mundo possível nessa semântica. Todos os mundos são impossíveis. Isso, de alguma forma, pode ser espelhado filosoficamente pelo modo como eu estou caracterizando situações atuais, que são determinados pela inserção de agentes informacionais em localizações espaço-tempo. Então, o mundo teria que ser determinado pela inserção de um agente informacional num espaço-tempo que é uma localização universal, espaço-tempo universal. Além disso, como eu vou tentar defender, a ideia é que a realidade tem um caráter de extensibilidade indefinido. A ideia é que você não pode ter modelos que esgotem, no conjunto das situações atuais, um mundo. Isso, obviamente, é para preservar a consistência, mas eu estou tentando motivar de partida aqui nessa apresentação conceitual. Mas vamos lá. Bom, então, a linguagem que eu vou apresentar, como eu vou manter as coisas, sobretudo no nível proposicional, embora se esses tijolinhos não se desfazerem até lá, né? Se o castelinho não for derrubado aqui hoje, por exemplo, a minha expectativa é estender essas coisas para a primeira ordem. Mas, a princípio, como o modo que eu vou tratar a verdade, predicado T aqui, vai manter a interpretação no nível proposicional, então eu não estou introduzindo uma linguagem de primeira ordem. Eu vou introduzir uma linguagem proposicional com exclusivamente o predicado T. E a caracterização de fórmula bem formada, ou de sentenças aqui, é dada recursivamente como usual, adicionando exclusivamente essa cláusula para que, se A for uma fórmula, então T de A é uma fórmula também. O que vão ser modelos para essa linguagem? Então, um modelo vai ser uma upla dessa aqui, né? Desse tipo aqui, onde arroba é um conjunto de situações que serão as situações atuais, N é o conjunto das situações normais, S é um conjunto não vazio de situações, C vai ser uma relação de acessibilidade para interpretar a negação, que é a chamada a relação de compatibilidade. Para cada fórmula, eu tenho uma relação de acessibilidade ceteris paribus, tenho uma função interpretação e tenho essa relação de inclusão de conteúdo, que eu vou chamar de parte, né? A relação S1, se S1 tem esse square subset com S2, é porque S1 é uma parte de S2. Então, voltando, S é um conjunto não vazio de situações, C é uma relação de compatibilidade sobre situações. Muito importante que eu vou admitir de partida que essa relação é simétrica. Mas não vou pressupor que ela seja reflexiva, nem transitiva. E a intuição que se tenta capturar com isso daqui, S compatível com S', é que S' não afirma nada do que S nega. Então, A é verdadeiro em S, se A é verdadeiro em S, a negação de A não é verdadeira em S'.
e S vai ser incompatível com S' se S não for compatível com S'. Então, a ideia é essa. Elas são compatíveis se uma não afirma o que a outra nega. Mais ou menos essa a ideia. A relação de ordem, de parte que eu mencionei, de inclusão de conteúdo, é uma ordem parcial. A ideia é que S é parte de S' se tudo que for verdadeiro em S é verdadeiro em S'. A relação ceteris paribus, para cada fórmula A, como eu disse, é preservando tudo mais que é relevante. Então, se a gente tem algo como S tem a relação de acessibilidade subscrito A com S', é que S' é ceteris paribus como S, e S', A é verdadeiro em S'. Ou seja, nos termos da interpretação Lewis-Stalnaker da coisa, S' é uma situação mais próxima de S na qual A é verdadeiro. Pode ser interpretado em termos de similaridade ou proximidade de esferas, mas eu não vou fazer isso porque o que eu vou assumir sobre essa relação é menos do que o Lewis e o Stalnaker assume, que tem muitos problemas a interpretação Lewis-Stalnaker da coisa. Como eu disse, N é um conjunto de situações normais, e normal aqui significa fechado sob as restrições lógicas de modelos, que são as que eu vou apresentar no próximo slide, que é a interpretação de conjunção, negação, disjunção, condicional e etc. Arroba vai ser conjunto das situações atuais do modelo, e a função nu, né, ou v, sei lá, que leva de situações para subconjuntos de fórmulas. Então, uma fórmula A é verdadeira numa situação S do modelo M, somente se A pertence à interpretação V de S. Eu acho que vai ser importante também chamar atenção para situações possíveis. Como eu não quero ser preciso aqui sobre o que é possível e o que não é, eu estou simplesmente dizendo que o conjunto das situações possíveis é um subconjunto disso daqui. A princípio, se eu adotar uma noção de possibilidade lógica, eu vou falar que esses dois conjuntos são iguais. Mas como eu não estou me restringindo a isso, eu posso chamar atenção para possibilidades ou impossibilidades físicas, sem chamar necessariamente atenção para possibilidades ou impossibilidades lógicas. Então, é isso que eu estou dizendo, que é o conjunto das situações normais que são compatíveis consigo mesmas. Ser compatível consigo mesma, nesses termos que eu defini aqui, é ser consistente. E mundos, como eu disse, são situações completas. Vamos lá. Eu estou correndo um pouco, porque, na verdade, o que é mais importante ainda está por vir, mas depois, qualquer coisa, eu posso voltar. Agora eu vou apresentar uma série de restrições, de constraints para esses modelos, embora muitas outras poderiam ser feitas, eu vou fazer o mínimo para a coisa funcionar. Primeiro eu vou apresentar as restrições para interpretações relacionadas aos símbolos lógicos, e depois algumas adicionais. Usualmente, quando se vê um tratamento de lógica modal via semântica de mundos, isso aqui é feito de outra forma. Tem uma função que leva das sentenças atômicas para valores de verdade, depois essa função é estendida observando essas restrições. Aqui, na verdade, eu estou fazendo a coisa de outro modo, porque a interpretação de fórmulas complexas em situações não normais é absolutamente arbitrária, já que nessas situações a lógica preservada não é a lógica que eu estou definindo. Então, em situações normais, as regras adicionais são essas aqui. Embora eu estou, pelo menos para esses propósitos aqui, eu estou adotando essa interpretação da negação, da conjunção e da disjunção para todas as situações. Que é, a negação de A é verdadeira em S, se toda situação S' compatível com S, A não é verdadeira lá. Então, o sentido intuitivo aqui é que S não A é verdadeiro em S, e S não exclui
Quer dizer, se S exclui A. Excluir A quer dizer, S não torna A verdadeiro, e toda situação que é acessível a partir de S, do ponto de vista da compatibilidade, também não torna A verdadeiro. E é isso que faz não A ser verdadeiro em S. A interpretação da conjunção e da disjunção são bem óbvias. A e B é verdadeiro em S se somente se A é verdadeiro e B é verdadeiro. A ou B é verdadeiro em S se somente se A é verdadeiro ou B é verdadeiro. A interpretação da condicional é a interpretação condicional ceteris paribus que eu mencionei até aqui. Ela diz o seguinte: se A implica B é verdadeiro em S, se toda situação ceteris paribus A com S é uma situação em que B é verdadeiro. Ou seja, se toda situação RA acessível, onde RA acessível quer dizer a situação é tudo mais sendo preservado, entretanto A sendo verdadeiro nela, ela então vai ter de ser uma situação em que B é verdadeiro. Talvez a forma mais intuitiva de capturar isso é recuperando o jeitão Lewis Stalnaker de falar a coisa. O conjunto das situações mais próximas de S em que A é verdadeiro são situações, todas as situações mais próximas de S em que A é verdadeiro são situações em que B é verdadeiro. Se isso acontecer, então o condicional é verdadeiro. Estou adotando aqui a coisa nos termos de função, mas eu poderia expressar isso com a relação a que eu mencionei anteriormente. E eu vou colocar também como uma restrição para justamente fazer justiça ao predicado verdade a transparência. O que eu quero é colocar o esquema T na forma mais robusta possível. Então, no final das contas, vai valer a versão com o condicional material, né, com o bicondicional do esquema T, mas a princípio que eu estou colocando aqui é a transparência na forma de substituição salva veritate, em qualquer contexto. Ou seja, em qualquer contexto em que a fórmula T de A aparece, eu posso substituir, preservando a verdade, T de A por A e vice-versa. Obviamente, presumindo, preserva a verdade em situações normais. Porque, de novo, em situações não normais, o que pode acontecer é que o condicional funciona de outro jeito, ou pode ser também que a transparência não é preservada. Ok. Agora eu vou colocar algumas restrições muito gerais que são motivadas para fazer o problema dos paradoxos aparecer e também para resolver. Essa primeira restrição que eu estou colocando aí, que eu estou chamando de autorreferência, na verdade não é necessário. Eu poderia fazer as sentenças paradoxais aparecerem como simplesmente em virtude de circunstâncias empíricas da linguagem natural, como o Eduardo salientou ontem, por exemplo, na conversa final. Mas aqui eu estou tentando fazer justiça ao caráter puramente sintático da autorreferência, que é representado pelo lema diagonal em teorias formais, estritamente formais, do tipo das que o Abílio mencionou ontem. E a restrição dessa forma aqui, claro que ela é um pouco mais complicada do que o usual, porque eu estou tratando de uma linguagem proposicional aqui, não estou pensando numa linguagem de primeira ordem. Mas a ideia é que, para qualquer fórmula na qual isso aqui ocorre, onde P pode ser uma letra sentencial qualquer, existe uma sentença, e aí, de novo, eu vou colocar a coisa em termos inferenciais de substituição, de substitutividade. Qualquer contexto no qual essa sentença aparece, eu posso substituir essa sentença pela fórmula na qual essa sentença, pela fórmula com o nome dessa sentença encaixada no lugar de P. Isso aqui substitui o papel,
usualmente desempenhado pelo lema diagonal e que garante a existência de sentenças autorreferenciais. Obviamente, de novo, restrito a situações normais. Não posso garantir que a sintaxe de situações não normais seja a sintaxe preservada em situações normais. Esse constraint aqui, que eu estou chamando de realidade, essa restrição, é que a relação de compatibilidade, embora usualmente ela seja só uma relação simétrica, em situações atuais, no conjunto do modelo que determina quais são as situações atuais, vai ser uma relação de equivalência. Ela vai ser não só simétrica, mas ela vai ser transitiva e reflexiva. Aliás, ela vai ser universal, porque vai ser uma relação de equivalência que vai dar uma partição unitária, que é o conjunto arroba ele mesmo. Todas as relações são compatíveis, todas as situações são compatíveis umas com as outras, se elas são atuais. Além disso, eu vou adotar também o conhecido postulado estrela, que é uma condição para a negação funcionar do jeito mais parecido possível com a negação clássica. E que é intuitivo. Basicamente, a ideia é que, para toda situação S, tem uma situação S estrela, que é a situação maximal compatível com S. Maximal compatível com S quer dizer o seguinte: ela é compatível com S, e todas as situações que são compatíveis com S são partes dela, da situação S estrela. Então, maximal compatibilidade. Isso é o que garante o postulado estrela. Isso aqui também, eu não preciso assumir do jeito que eu estou assumindo. Na verdade, que a situação estrela da situação estrela é a situação ela mesma, eu só preciso, na verdade, assumir esse lado aqui. Tá? Porque o outro lado dá para provar. Mas eu estou assumindo o pacote logo de uma vez, porque isso vai ser importante para recuperar, por exemplo, a dupla negação e De Morgan. Vou assumir também essa restrição que eu estou chamando de normalidade estrela, que é o seguinte: se S for uma situação normal, essa estrela não é normal. E se S for não normal, essa estrela é normal. Curiosamente, isso também não precisava ser assumido aqui. Eu poderia demonstrar isso. Só que, para o benefício do peso filosófico das coisas que eu estou apresentando, eu estou colocando como uma restrição, porque a prova envolveria o Curry. Envolveria a análise que eu vou dar do paradoxo de Curry ser aceitável, né? Senão pode ser que ela pareça ad hoc. Então, eu estou colocando isso como uma restrição de partida aqui. Compatibilidade de partes também é uma coisa bastante intuitiva, que se duas situações forem compatíveis, partes delas serão compatíveis umas com as outras. Agora, duas restrições para o condicional ceteris paribus, uma para garantir a identidade e outra para garantir modus ponens. A identidade é que toda situação ceteris paribus A com S é uma situação em que A é verdadeiro. Isso é bastante intuitivo. Nos termos de Lewis-Taunay, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a situação mais próxima da situação atual em que A é verdadeiro é uma situação em que A é verdadeiro. Os mundos em que, eventualmente, para algumas semânticas ceteris paribus, identidade não vale, são mundos muito esquisitos. Eu não preciso deles aqui, então não vou falar deles. E o centramento fraco é que, se A for verdadeiro em S, então S é uma situação ceteris paribus A. Ou seja, se A for verdadeiro em S, então a situação mais próxima da situação, uma das situações mais próximas da situação atual em que A é verdadeira é a situação atual ela mesma. O centramento forte que seria a única. Eu acho também bastante intuitivo essa restrição, e é só dela que eu preciso para fazer valer o modus ponens. Então, vamos lá. Dito isso, agora que eu já disse o que são modelos, e pensando que modelos são modelos que obedecem todas as restrições que eu coloquei aqui, então,
consequência lógica é definida em termos de preservação de verdade em situações normais de todos os modelos. Então, se gama é um subconjunto de fórmulas da sentença e A é uma sentença, então gama implica A se todo modelo M, toda situação normal de M, se gama é verdadeiro em S, A é verdadeiro em S. Ok? Validade é um caso especial de consequência lógica, quando gama é conjunto vazio, e tudo mais aqui é usual. Que lógica é essa? Estou chamando essa lógica de LS porque, na verdade, estou seguindo o batismo que a gente deu lá naquele artigo que foi submetido, que eu mencionei aqui, com a Abílio e com o Walter. Na verdade, essa lógica é bem diferente da lógica que lá a gente chama de LS, mas por falta de criatividade eu estou chamando ela de lógica LS, porque eu estava pensando em chamar isso de lógica de situações, obviamente. Mas essa lógica é FDE, porque o fragmento sem condicional e sem predicado verdade dela é equivalente com a FDE, isso daí tem prova no livro do Priest, por exemplo. Mais esse condicional, que é o condicional conhecido na literatura, ou pelo menos o Priest batiza esse condicional de C+, porque é um condicional, é uma lógica condicional mais fraca do que a lógica do Lewis e mais fraca do que a lógica do Stalnaker, que são conhecidas como C1 e C2. Mais uma coisa que eu estou acrescentando, que é transparência. Pensando do lado da relevância, essa lógica é a lógica B adicionada, a lógica relevante mais básica, chamada B, com o condicional ceteris paribus, sem o condicional ternário usual dos lógicos relevantes. E, obviamente, com transparência. Só para situar essa lógica. Então, o que acontece com ela? Primeiro, um exemplo que eu acho importante. Do jeito que eu estou restringindo modelos aqui, eu não obrigatoriamente tenho que ter em cada modelo uma situação vazia e uma situação cheia. Mas suponha que eu tenho. O que é uma situação vazia? Uma situação em que nada é verdadeiro. E uma situação cheia é uma situação em que todas as sentenças são verdadeiras. O que acontece? Primeiro, a situação cheia, vamos chamar isso de o mundo explosão, é uma situação normal. Porque ela é fechada sob todas as regras e todas as restrições lógicas que eu apresentei aqui para conjunção, negação, disjunção, condicional, etc. A situação vazia é não normal. Isso eu estou usando só para exemplificar, para mostrar para vocês que esse papo que eu estou tentando apresentar via uma restrição de que tem situações normais e não normais, isso tem evidência para isso aqui, pelo menos. Que, como eu disse, também tem prova para isso, mas eu não estou colocando nesses termos. A situação vazia, então, é não normal. Para ver por que ela é não normal, é só pensar que pela restrição da identidade do condicional que eu apresentei, A implica A vai ser verdadeiro em todas as situações. Mas a situação vazia, nada é verdadeiro nessa situação, portanto, ela não é fechada ela não obedece às restrições lógicas dadas pelo condicional. E com um pouquinho de esforço, a gente pode ver que a situação vazia estrela é a situação cheia, ou seja, a situação cheia é a situação maximal compatível com a situação vazia. E o contrário também, que a situação vazia é a situação maximal compatível com a situação cheia. E isso confirma que se uma situação for normal, a estrela é anormal, e vice-versa. Aí depois, se vocês quiserem, a gente pode ver as provas desses negócios. A partir daqui eu vou enunciar sem mencionar as demonstrações por causa do tempo. Bom, essa lógica é para completa e essa lógica é para consistente. Qualquer modelo desse tipo aqui é suficiente para mostrar isso. Você tem uma situação S e uma situação S', elas são compatíveis. A primeira é inconsistente,
e, portanto, para algum P ela força P e força não P, mas não quer dizer por isso que ela força qualquer Q. Bom, como eu disse, eu não vou ficar mostrando caso a caso, se vocês quiserem a gente pode voltar. Tem identidade, mas não é uma identidade irrelevante, que é uma coisa importante para manter qualquer tipo de tautologia, você tem que manter sem perder a relevância. E é isso que acontece com esse condicional. A implica A, por exemplo, é verdadeiro em todas as situações normais, mas B implica A não é. Isso, portanto, preserva a relevância, em alguma medida. Por causa do postulado estrela e da dupla estrela, as restrições que eu assumi, a gente vai ter uma negação que se comporta mais ou menos de maneira parecida com a negação clássica. A negação clássica teria que tirar esse operador estrela aqui. A negação clássica seria algo como não A é verdadeiro em S, e somente se A não é verdadeiro em S. O que a gente tem é que não A é verdadeiro em S, se somente se A é verdadeira na situação maximal compatível com S. E isso daqui, que a gente consegue demonstrar, vai ser importante para provar algumas coisas que eu vou mencionar em seguida. Algumas características interessantes é que modus ponens vale, mas modus tollens e silogismo disjuntivo não vale. E aqui você tem dois contramodelos contra-exemplos para o modus tollens e para o silogismo disjuntivo. E noto que o que eu preciso para provar o modus ponens é o centramento fraco, que foi uma das restrições que eu adicionei lá para modelos. Aqueles casos que eu mencionei no início, como motivações, que são as inferências problemáticas com condicionais, fortalecimento do antecedente, transitividade, contraposição, nenhum deles vale aqui, irrestritamente. E as provas também estão aqui, a gente pode olhar para elas depois, se vocês quiserem. Por causa do comportamento da negação com o postulado estrela e a dupla estrela, que são aquelas coisas que eu assumi também, dupla negação vale dos dois lados aqui, e a gente tem os De Morgan usuais. Tá? Então, a negação é muito bem comportada. Como eu disse, essa é a negação que a gente tem em FDE, por exemplo. Felizmente, por isso é que eu estou achando que pode ser que a gente tenha um tratamento adequado para os paradoxos aqui, entretanto, felizmente, nenhuma dessas três coisas aqui vale. Não vale contraction, não vale teorema da dedução e não vale consequência Mirabilis. Também a gente pode entrar numas de ver isso daqui depois, mas, basicamente, os casos especiais aqui, por exemplo, só para dar um exemplo específico, o caso da contração, o que seria uma situação em que torna esse condicional aqui verdadeiro, uma situação normal que torna esse condicional verdadeiro, mas que não torna esse daqui verdadeiro. Bom, para tornar esse condicional verdadeiro, tem que acontecer isso daqui. Pensando no caso para uma sentença P, é que as situações ceteris paribus P com S são situações em que P implica que é verdadeiro. Mas, sendo situações, se essa linha for uma situação não normal, ela pode ser uma situação onde P implica que é verdadeiro, P é verdadeiro, mas Q não é verdadeiro. Portanto, uma situação onde não vale modus ponens. Mas é porque ela é uma situação não normal. Veja, embora eu estou avaliando essa regra em termos de situações normais, para avaliar o condicional não significa que eu não tenha de olhar para situações não normais. Então, a ideia é que a gente define consequência lógica para situações normais, mas não significa que para caracterizar a validade,
a gente não tenha de olhar para situações anormais, porque um condicional, por exemplo, como se a lógica paraconsistente fosse falsa, então blá, 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 é um condicional que eu tenho que olhar para situações não normais, porque eu estou presumindo que a lógica paraconsistente é correta. Que as regras da lógica paraconsistente valem para todas as situações normais. É mais ou menos esse tipo de contra-exemplo que a gente vai ter para contraction e para teorema da dedução. Consequência miráveis é um caso até mais besta, mais fácil de dar contra-exemplo, porque não envolve nem a não normalidade, simplesmente envolve situações incompatíveis consigo mesmas. Se S é uma situação essa é uma situação em que P não é verdadeiro, mas toda situação ceteris paribus acessíveis de S, onde não P é verdadeiro, são situações onde P também é verdadeiro. Quer dizer, ela só acessa situações inconsistentes onde não P é verdadeiro. Mas ela mesma nem precisa ser inconsistente. Ok, bom. Tudo isso era para chegar até aqui e mostrar como que essa lógica, mais especificamente, essa interpretação, essa semântica que eu estou oferecendo, lida com os paradoxos. Então, por causa da autorreferência, como eu a acrescentei lá atrás, e também em virtude da identidade e do mais que eu assumi aqui, existe uma sentença que vai, em toda situação S, normal, vai ser verdadeiro. Que essa sentença é verdadeira se somente se ela não é verdadeira. A gente vai aplicar lá a restrição de autorreferência para fórmulas desse tipo aqui, fórmulas que têm negação de T e de P, e vai obter uma sentença que, portanto, diz dela mesma que ela não é verdadeira e que é substituível, salva veritate, em qualquer contexto no qual qualquer uma das duas aparece. Como vale a identidade, a gente tem G, se, somente se, G, e finalmente a gente vai terminar com isso daqui, que é a versão robusta de G é verdadeira, se, somente se, G não é verdadeiro. Repara, se a gente tivesse consequência miráveis, daqui a gente provaria que toda situação normal é inconsistente. E do jeito que eu estou definindo o que é uma situação possível, toda situação normal seria impossível. Felizmente, não é isso que acontece, porque não vale consequência miráveis. Então, o que vai sair daqui são 3 fatos em particular. Que toda situação normal, compatível consigo mesma, nem G, nem a negação de G é verdadeiro nessa situação. Então, em particular, que é uma coisa que eu quero falar daqui a pouco, mas, em particular, em nenhuma situação atual, G é verdadeira ou falsa. Por outro lado, em virtude do comportamento da negação, se S for uma situação normal, essa estrela vai ser incompatível consigo mesma. Isso não é um problema. Aliás, se S for compatível com S, essa estrela não é incompatível com S para todo S. E, portanto, da maneira como eu caracterizei mundos, se S for um mundo, então S não é possível. É o que eu disse que sairia daqui como uma consequência. Então, nenhum mundo é possível. E o que acontece com a sentença de Curry? Da mesma forma que a gente pode aplicar lá a autorreferência para obter a sentença do mentiroso, a gente pode aplicar e obter a sentença de Curry. Isso vai implicar, em particular, que para toda situação normal S, tem uma sentença C, tal que isso daqui é verdadeiro. Que esse bicondicional aqui é verdadeiro. E ele expressa que a sentença de Curry é verdadeira, se somente se ela for verdadeira, então B. E eu estou mais interessado, especialmente, naquilo que eu chamei de Curry contrapossível lá no início, que é, se essa sentença fosse verdadeira, então tudo seria verdadeiro.
Então, a partir de agora, eu vou pensar que B significa trivialidade aqui. Repare que se tivesse valendo contraction ou teorema da dedução, a mera existência dessa sentença, tal como afirmada pelo fato 11, implicaria trivialidade. Mas não vale. Em particular, se S for uma situação normal, e se ela for diferente daquilo que eu chamei de situação cheia, que é um mundo, é o único mundo normal, existe só um mundo normal. Todos os outros mundos são anormais. Esse mundo normal é o mundo explosão, é o mundo que tudo é verdadeiro. Se S for normal e for diferente do mundo explosão, então a sentença de Curry não é verdadeira em S. Isso pode ser demonstrado simplesmente presumindo modos, como eu disse, porque vale modus ponens, porque vale fato 11, porque vale transparência, etc, etc. E note o seguinte, se S for uma situação normal e C não é verdadeiro em S, que é o que tende a acontecer, por exemplo, em situações atuais, porque situações atuais são normais, para o Curry não ser verdadeiro ali, o que tende a acontecer é que o conjunto das situações ceteris paribus T de C não pode ser um subconjunto das situações, do conjunto das situações em que B é verdadeiro. Mas a única coisa que é preciso para isso acontecer é que S', sendo uma situação ceteris paribus S em que o Curry é verdadeira, pertença a esse... Aliás, a única restrição para isso acontecer tem que ser, se S' sendo diferente do mundo explosão, que S' seja uma situação anormal. Ou seja, a sentença de Curry só é verdadeira em situações anormais. Mas não tem nada no modelo que impeça isso, na verdade. Em particular, S' é uma situação anormal para toda situação S, onde a sentença de Curry não é verdadeira. Dado que a gente tem nos modelos uma caracterização, uma separação de situações atuais, a gente ainda pode recuperar uma noção, talvez filosoficamente importante aqui, que é a noção do que é ser verdadeiro num modelo. Que até aqui o que eu fiz, na verdade, foi fornecer uma semântica que funciona para essa lógica. Existem alternativas para caracterizar o que é verdade num modelo, e eu vou adotar uma em particular, que é essa daqui. Que é, na verdade, a que é usualmente dada para lógicas semânticas para lógicas modais parciais. Então, se M é um modelo e A é uma fórmula, uma sentença, A é verdadeira em M se existe uma situação atual de M na qual A é verdadeira. E A é falsa no modelo se a negação é verdadeira no modelo. O que se segue daqui? Que a sentença do mentiroso não é nem verdadeira nem falsa em nenhum modelo. A sentença do Curry não é verdadeira em nenhum modelo. E que, portanto, para preservar a consistência de modelos, não existem modelos completos. Não tem um modelo em que a soma, a união generalizada do conjunto das sentenças atuais desse modelo seja um mundo, por exemplo. E isso espelha aquele traço, aquela restrição que eu admiti de partida, que eu chamei de restrição de universalidade, a ideia de que a realidade a realidade é um conceito de extensibilidade indefinida e que, portanto, nenhum modelo tem um conjunto de situações atuais que seja completo. Isso está espelhado aqui, de algum modo. Obviamente, isso daqui abre espaço para uma hierarquia de modelos, que, na verdade, é o que eu pretendo fazer quando eu tiver a oportunidade de estender essas coisas para a primeira ordem. E isso, obviamente, tem a ver com o problema da vingança, que pode ser, eventualmente, implementado. Existem estratégias para implementar um argumento de vingança nesse tratamento aqui,
eles dependeriam de enriquecer a linguagem, em primeiro lugar, porque tal como ela está aqui, não parece ter argumento de vingança expresso nessa linguagem, especificamente, mas enriquecendo a linguagem para ela ter os requisitos que normalmente ela tem que ter para resolver paradoxos, digamos assim, aí pode ser que seja possível reconstruir argumentos do tipo vingança. Só que esses argumentos do tipo vingança podem ser reconstruídos aqui, a meu ver, eles podem ser dissolvidos pela mesma hipótese filosófica, a partir da qual você não pode ter situações atuais, maximal, consistentes, completas. É por isso, aliás, que de partida eu estou assumindo uma solução para consistente, para completa, para a coisa. Mas isso, na verdade, é ainda algo que eu ainda mais para frente tem que fazer. Mas isso, basicamente, é o que eu tinha para falar. Eu agradeço pela paciência e, de novo, desculpa se eu tiver quebrado um pouco o clima aí do workshop, mas era um pouco isso que eu queria apresentar. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Muito boa apresentação. Então, como de costume, vamos dar umas palmas virtuais aí pro Guilherme pela apresentação. E por conta do horário, gente, eu coloquei um aviso aqui que a gente vai abrir a sessão de perguntas normal, tá? Mas se alguém precisar sair por algum motivo, por conta do horário, sobretudo, e quiser deixar escrito a pergunta, eu tô lembrando que a gente vai gravar e disponibilizar isso depois no YouTube, tá bom? No canal que eu coloquei aqui no chat. De qualquer maneira, então, seguindo o costume, eu tô abrindo as questões aqui, para as questões, quem quiser já fazer a inscrição, é só colocar o nome no chat que eu vou organizar. Não sei se o Eduardo, ele fez assim ou coçou, não sabe. Tá. Alguma pergunta? O Eduardo ou não? Eu não entendi se era pergunta ou não. Yo tengo preguntas, pero puedo esperar si hay alguien que necesita hacerlo antes. Tá. Dr. Octopus, é isso? Quem que é? Acho que é a Maria, né? Desculpa. Maria tem uma pergunta. Maria e depois Eduardo. Obrigada. É sobre uma coisa que você mencionou no início. Você falou de agentes informacionais e falou que eles se inserem no mundo. Eu queria saber o que seria um agente informacional e como que eles, em geral, fazem alguma coisa no mundo. Então, como eu disse, na verdade, a minha posição aqui, nesse momento, como eu estou tentando explorar consequências dessa semântica para os paradoxos, em particular, eu estou tentando ser neutro sobre isso. Vou assumir simplesmente que é determinada por agentes informacionais, o que quer que sejam agentes informacionais. Mas, para não ser totalmente desonesto com a sua pergunta, o que eu diria é o seguinte: a literatura de semântica de situações admite como agentes informacionais qualquer organismo que seja capaz de interagir com o ambiente na forma mais básica de manipulação de informações. O exemplo paradigmático do teóricos de situações é a tartaruga marinha, por exemplo, que não extrai informações linguísticas do ambiente, por exemplo, mas que interage com situações tipo de um modo que pode ser chamado de inferencial. Mas é porque inferencial aqui é inferencial no sentido de inferência informacional, do tipo, correntes marítimas são informações disponibilizadas para um determinado tipo de ambiente e dado tipo de ajuste nesse ambiente por certos organismos com algum tipo de capacidade perceptual. Então, para ser muito geral, é isso que a literatura diria.
Obviamente, para os casos que eu estou interessado, eu estou pensando em informações de algum modo representadas linguisticamente, né? Mas a ideia de que as situações sejam determinadas pela inserção de agentes informacionais é que, embora você possa ter diferentes agentes informacionais e que, portanto, sejam capazes de inferir mais ou menos informação do mesmo ambiente, elas não precisam necessariamente conflitar. O apoio filosófico para isso é a noção de realismo ecológico do Gibson. Então, por exemplo, se eu sou um botânico, eu olho para um tronco de árvore, os anéis de um tronco de árvore, para extrair informação sobre a idade da árvore. Alguém que não seja um botânico, um filósofo olhando para a mesma árvore, não extrai as mesmas informações, mas isso ainda preserva o caráter verídico da informação, porque, embora eu seja afinado de uma perspectiva diferente de outro agente, a mesma localização espaço-temporal, o mundo no qual nós nos inserimos, ou a realidade, para não usar um termo contaminado aqui que eu estou me opondo, a realidade a qual nós estamos inseridos é a mesma, embora eu a recorte de um modo diferente de outros agentes informacionais. Quer dizer, eu estou tentando não arriscar demais nessa parte, porque, como eu disse, o que eu estou tentando é fazer o uso da noção de situação simplesmente como a noção semântica de fazer verdadeiro, mas que não seja tão robusta como a noção de mundo. Então, são recortes mais finos do que é feito verdadeiro e do que é feito falso no modelo. Da maneira mais abstrata possível, como eu preciso disso aqui, seria isso. Ok, obrigado, Guilherme. Eduardo. Guillermo, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho todo lo que dijiste. Ahora, tengo una curiosidad o pregunta. ¿Por qué no analizamos un poco en términos de la discusión que veníamos teniendo acerca de la relación entre modelos formales o lógicas formales e interpretaciones? Por supuesto, yo encuentro algunos elementos de la parte formal que reconstruyen algunas ideas intuitivas vinculadas a las paradojas semánticas. Pero hay otros elementos que no parecen estar tan vinculados, al menos inicialmente, con lo que usualmente uno piensa que está vinculado a las paradojas semánticas. Quizás una manera de pensar esto es en términos de teorías. Así como en una teoría empírica hay sectores teóricos que no están directamente relacionados con lo que uno observa, quizás aquí hayan elementos teóricos formales que no tengan un correlato intuitivo o filosófico. No sé, pensaba esto cuando vos estabas haciendo la presentación. La pregunta concreta es, ¿tenés alguna reflexión acerca de cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son los elementos que la teoría intenta modelar y cuáles son los elementos que no? Acho que eu tenho que ser honesto e dizer que a resposta imediata, não sei. Mas a minha intenção, na verdade, é tentar fazer sentido dos elementos, de todos os elementos, de uma perspectiva intuitiva. Embora eu reconheça que essa semântica seja famosa por não ser lá muito intuitiva. Mas talvez eu tenha feito algum esforço nesse sentido nos primeiros slides, quando eu tentei explicar o que eu quero capturar no debate que vocês têm travado até aqui sobre a interpretação da paraconsistência. Quer dizer,
a ideia é que contradições nessa semântica são ficções. Então, se você for convencido pelo meu argumento, o que a sentença do mentiroso ensina é que a negação é modal. E que, portanto, o diagnóstico de que a sentença do mentiroso não é nem verdadeira nem falsa em nenhuma situação atual indica que em situações inconsistentes, todas elas ficcionais, existem situações inconsistentes, todas elas ficcionais, onde a sentença é verdadeira e falsa. Na verdade, a intuição que eu estou tentando capturar aqui é dual à do Bill. O que o Bill faz é usar as ferramentas, depois eu fui pensar nisso, o que o Bill faz é usar o mesmo framework, mas o Bill usa o mesmo framework para defender o dialeteísmo. É uma forma de dialeteísmo, é que as situações estrelas são paracompletas porque as situações atuais são inconsistentes. O ajuste que precisa ser feito para que as situações atuais sejam consistentes é que elas sejam paracompletas e, portanto, as situações estrelas sejam inconsistentes. Isso permite, de alguma forma, compreender contradições como ficções, porque situações não atuais, situações impossíveis, seja porque são anormais, seja porque são inconsistentes, não podem ser atuais. Então, isso permite que tenhamos um discurso sobre proposições contraditórias sem que isso contamine a nossa semântica de contradições verdadeiras. A intuição que eu tentei capturar e que está, de algum modo, relacionado com essa discussão é essa. Mas eu não sei se eu saberia responder todos os outros elementos possivelmente contraintuitivos dessa semântica. Eu reconheço que, de modo geral, eles são famosos por são ferramentas famosas por passarem do limite do que é intuitivo, mas eu ainda acho que consigo fazer sentido delas. Em algum momento, provavelmente, eu vou perder, mas ainda não acho que perdi. É isso, obrigado. Ok, obrigado, Guilherme, obrigado, Eduardo. Agora o Jonas. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Eu vou ser bem breve, é uma sequência da pergunta do Eduardo, na verdade, e também é um tema que o Abílio tratou antes. Queria ver como você entende essa questão da interpretação com relação ao que você está apresentando, porque é uma coisa que o Abílio e o Walter fazem também, quando vão interpretar a lógica paraconsistente, que é dar uma ideia intuitiva de contradição e depois apresentar um sistema formal para tratar disso. Mas parece estranho, né? Porque se você quer interpretar uma lógica, interpretar um sistema formal, o que você não deveria fazer é dar mais um sistema formal para fazer isso, né? Quer dizer, parece que o sistema formal é aquilo que você está investigando, e não o que você está fornecendo. E assim como eles, vocês acabam dizendo assim, ok, eu tenho uma ideia inicial e eu apresento um sistema formal para capturar isso depois. Eu queria ver como você entende essa relação entre essas coisas rapidamente, então. Obrigado. Não, tá ok. Ótima pergunta, agradeço, mas assim, a resposta que eu deveria dar honestamente sobre isso é que talvez eu tenha colocado a minha apresentação em termos de apresentar uma interpretação um pouco pelo contexto do workshop, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui é a direção inversa. Eu estou fazendo de baixo para cima, na verdade. O que eu estou fazendo é que eu fui levado a essa semântica porque eu queria pensar interpretação intuitiva do predicado verdade, da negação, do condicional, pensando nos problemas que eu apresentei inicialmente, os problemas do contrapossíveis, problemas com os paradoxos, etc. E depois que eu fui ver que lógica é essa que resultava, digamos, dada uma semântica desse perfil, com essas restrições, e que precisa preservar modus ponens para ter um condicional apropriado, mas não pode validar a contraction. E depois é que eu
fiz algum esforço para verificar que a lógica que poderia resultar de uma caracterização, a consequência lógica definida para modelos desse tipo era uma lógica minimamente satisfatória, uma lógica inteligível. Essa é uma preocupação para mim que vem depois. Porque, na verdade, o meu problema principal aqui é uma semântica que faça sentido. Eu tenho, desde sempre, pensado sobre os paradoxos e os problemas filosóficos em torno dos paradoxos do ponto de vista modelo teórico. Embora eu reconheça que tem trabalhos excelentes, sobretudo do Eduardo Barrio, por exemplo, e do grupo dele, que explora essa discussão de uma outra perspectiva. Mas, inicialmente, foi isso. Aliás, eu até esqueci de fazer um comentário para o Eduardo na pergunta dele, vou aproveitar para fazer agora, é que eu comecei a explorar essa semântica por causa dos contrapossíveis. A princípio, eu fui convencido de algum uso filosófico da paraconsistência. Fui principalmente convencido por um uso filosófico da consistência pensando nos contrapossíveis. Porque os contrapossíveis precisam de assumir, para que eles sejam falsos, você tem que admitir situações em que o antecedente é verdadeiro e o antecedente é impossível. E, inicialmente, quando eu apresentei, aliás, no evento de São Luís, em que eu apresentei uma solução para os contrapossíveis baseada nessa semântica, o Eduardo chamou a atenção que seria interessante ter um tratamento da negação, porque senão os paradoxos extensionais ficavam intocáveis. Então, o paradoxo do mentiroso, aliás, você fez uma pergunta sobre isso também no mesmo evento, sobre o lema diagonal e etc. Mas o ponto é que os paradoxos extensionais ficavam intocáveis no tratamento exclusivamente dado aos contrapossíveis. E aí eu fui, então, motivado a tentar expandir a semântica para dar um tratamento para a negação. Então, eu estou sendo inteiramente honesto, eu penso isso, a direção de ajuste que eu penso para essa discussão é semântica, intuições filosóficas e sistemas formais. De semântica e sistemas filosóficos para sistemas formais. Quer dizer, embora eu reconheça que a tese o modelo tripartido do Eduardo é muito interessante, é brilhante, eu tendo a pensar que tem uma direção de ajuste inegável em relação à semântica e os sistemas formais. É a minha posição sobre isso. Mas, como eu disse, eu estou assumindo essas coisas para defender uma semântica. Estou assumindo essas coisas para defender uma semântica. Não tem argumento para elas, a princípio. Pelo menos não argumentos do mesmo calibre dos que têm sido mobilizados para essa discussão aqui. Ok. Bom, gente, eu acho que não temos mais perguntas aqui na lista. De fato, se tivesse, a gente teria que cortar por conta do tempo. É uma tarefa um pouco ingrata ficar cortando discussões interessantes, né? É uma tarefa um pouco difícil. Mas, de qualquer maneira, se tem essa tarefa difícil é porque a discussão está interessante, então está relevante, né? Então, eu agradeço novamente todo mundo que participou aqui, assistindo, ou discutindo, ou apresentando. Então, eu agradeço especialmente o Abílio e o Guilherme pelas apresentações de hoje. E avisando, então, que amanhã a gente tem o último dia, que é com a apresentação do Walter, e para pegar o que o Guilherme falou hoje lá de descer o nível, né? Eu acho que ele não desceu o nível do evento, não, né? Que se for descido, talvez isso vai acontecer amanhã com a minha apresentação, né? Mas espero também não fazer isso, mas vamos ver o que acontece amanhã. Então, amanhã, então, a minha apresentação e a do Walter, ok? Então, até amanhã. Tchau para vocês. Até mais. Boa tarde, boa noite para alguns. Até mais. Boa tarde.